Eu nunca imaginei que a noite que deveria ser uma das mais especiais da minha vida se transformaria em um dos momentos mais humilhantes que já passei. Sabe aquela sensação de que tudo está perfeito demais e algo ruim está prestes a acontecer? Então era exatamente isso que eu sentia naquela manhã enquanto escolhia o vestido que usaria no jantar de ensaio do meu casamento. Meu coração batia acelerado de ansiedade misturada com uma pontinha de medo que eu tentava ignorar, afinal era para ser apenas um jantar tranquilo com as duas famílias se conhecendo melhor antes do grande dia. Mas desde o momento em que meu noivo Lucas me pediu em casamento 6 meses atrás eu percebia algo estranho na forma como sua mãe Beatriz me olhava. Eram aqueles olhares penetrantes cheios de julgamento que ela disfarçava com sorrisos forçados quando Lucas estava por perto. Comentários sutis sobre minha profissão de professora de escola pública como se fosse algo menor. Observações sobre minha roupa não ser de marca ou sobre meu carro ser popular demais. Mas eu engolia seco e tentava conquistá-la porque afinal eu amava Lucas mais que tudo nessa vida e estava disposta a fazer qualquer coisa para que nossa união fosse abençoada por todos. Naquela tarde enquanto me arrumava eu me olhei no espelho e respirei fundo tentando me convencer de que tudo daria certo. O restaurante escolhido era um dos mais elegantes da cidade com lustres de cristal e mesas decoradas com arranjos de flores brancas que deviam custar mais que meu salário do mês. Quando cheguei de mãos dadas com Lucas fui recebida pelos meus pais que me abraçaram com tanto carinho e orgulho nos olhos que quase me fizeram chorar ali mesmo. Eles sempre foram pessoas simples e trabalhadoras que me criaram com muito amor mesmo sem ter muito dinheiro. Meu pai era mecânico e minha mãe costureira e eles estavam visivelmente desconfortáveis naquele ambiente luxuoso mas seus sorrisos sinceros iluminavam o lugar de um jeito que nenhum lustre conseguia. Do outro lado da mesa estava a família de Lucas e a diferença era gritante. Beatriz chegou usando um vestido de grife que ela fez questão de mencionar 3 vezes nos primeiros 10 minutos. Seu marido Roberto, um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário, mal tirava os olhos do celular respondendo e-mails como se estivesse fazendo um favor enorme de estar ali. A irmã de Lucas, chamada Fernanda, era uma cópia exata da mãe tanto na aparência quanto na arrogância que destilava a cada palavra. O jantar começou e eu tentava puxar assunto fazendo perguntas educadas sobre a família deles enquanto Lucas segurava minha mão por baixo da mesa me dando força. Mas cada resposta de Beatriz vinha acompanhada de uma alfinetada disfarçada sobre diferenças sociais, sobre a importância de manter certos padrões, sobre como o casamento era uma união não só de duas pessoas mas de duas famílias e seus patrimônios. Minha mãe, que é a pessoa mais doce do mundo, tentava mudar de assunto falando sobre as flores do casamento, sobre o quanto estava feliz de me ver tão apaixonada, mas Beatriz sempre encontrava um jeito de trazer a conversa de volta para dinheiro, status e aparências. Eu sentia meu estômago embrulhar a cada prato que chegava aquela comida cara que eu mal conseguia engolir enquanto ouvia indiretamente que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Lucas percebia minha angústia e apertava minha mão mais forte tentando me tranquilizar, mas até ele parecia tenso com o comportamento da própria mãe. O jantar estava chegando na metade quando Beatriz começou a falar sobre a lua de mel, sugerindo destinos caríssimos na Europa e deixando claro que seria um presente deles para o casal desde que fosse do jeito que ela aprovasse. Meu pai tentou contribuir dizendo que também queria ajudar no que fosse possível e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz deu aquele sorriso condescendente que eu já conhecia bem e disse algo sobre cada um contribuir dentro de suas possibilidades. A tensão no ar era tão densa que eu podia sentir meu coração acelerando e minhas mãos suando frias. Foi então que ela pediu a atenção de todos para fazer um brinde antes da sobremesa, dizendo que tinha algumas palavras para compartilhar naquele momento especial. Todos ergueram suas taças, inclusive eu, que tremia por dentro sem saber exatamente por que, mas pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. E foi naquele momento, enquanto todos olhavam para Beatriz com suas taças erguidas sob a luz suave dos lustres, que minha vida inteira pareceu tremer nas bases porque eu não fazia ideia do que estava por vir e de como aquela noite mudaria absolutamente tudo. Beatriz se levantou com uma elegância calculada, segurando sua taça de champanhe caríssimo como se estivesse prestes a fazer o discurso mais importante da vida dela, e todos ao redor da mesa ficaram em silêncio esperando suas palavras enquanto eu sentia um aperto no peito que não conseguia explicar, mas que me dizia para me preparar para algo ruim. Ela começou falando sobre tradições familiares, sobre a importância de preservar o legado que ela e Roberto construíram ao longo de décadas de trabalho duro, como se fossem os únicos no mundo que conheciam o significado de esforço. Suas palavras eram bonitas na superfície, cheias de metáforas sobre união e família, mas eu conseguia sentir o veneno escondido em cada sílaba na forma como ela enfatizava certas palavras, olhando diretamente para mim com aquele sorriso que não chegava aos olhos.
Meus pais ouviam educadamente sem entender completamente para onde aquilo estava indo, mas eu já estava ficando pálida, sentindo o sangue fugir do meu rosto. Enquanto Lucas ao meu lado começava a franzir a testa percebendo que algo estava errado, Beatriz continuou falando sobre como ela sempre sonhou com o casamento perfeito para seu filho único, seu menino precioso que merecia o melhor que a vida poderia oferecer, e então ela fez uma pausa dramática daquelas que você vê em novelas, tomou um gole do champanhe e olhou diretamente nos meus olhos antes de soltar a bomba que explodiria minha noite. Ela disse que como mãe tinha a obrigação de ser honesta. Mesmo que isso fosse difícil e desconfortável, porque o verdadeiro amor às vezes exige coragem para falar verdades duras. Meu coração estava disparado e eu conseguia ouvir meu próprio pulso nos ouvidos enquanto ela continuava dizendo que havia refletido muito sobre aquele casamento, sobre o futuro do filho dela, sobre o tipo de vida que ele teria e se aquela era realmente a escolha certa para alguém do calibre dele. Lucas largou o garfo no prato fazendo um barulho que ecoou pelo restaurante e disse: "Mãe, o que você está fazendo?" Mas ela levantou a mão livre pedindo silêncio, dizendo que precisava terminar o que tinha começado. Foi quando ela virou para mim com aquele olhar gelado e disse as palavras que ficaram gravadas na minha alma como ferro em brasa: "Querida, eu não tenho nada contra você pessoalmente, mas preciso ser franca, você é um peso para esta família." O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto, era como se o mundo inteiro tivesse parado de girar e todas as pessoas no restaurante tivessem desaparecido, deixando apenas eu e aquelas palavras cruéis ecoando na minha cabeça. Ela continuou implacável dizendo que eu não tinha condições financeiras de contribuir para o casamento, que minha família não tinha o mesmo nível social que a deles, que meu trabalho como professora era nobre sim, mas não garantiria o padrão de vida que Lucas estava acostumado. Cada palavra era uma punhalada, cada frase era construída para me fazer sentir pequena, insignificante e indigna do amor do filho dela. Eu olhei para Lucas e vi a expressão de choque e raiva tomando conta do rosto dele. Ele abriu a boca para falar, mas parecia paralisado, sem conseguir processar que a própria mãe estava fazendo aquilo. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos, não de tristeza mas de indignação pura. Ela segurou a mão do meu pai com força, tentando se controlar para não fazer uma cena, enquanto meu pai estava vermelho de raiva, apertando o guardanapo com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Beatriz não parava. Ela disse que tinha feito pesquisa sobre minha situação financeira, que sabia que eu tinha um apartamento pequeno financiado, que meu carro era usado, que minhas roupas não eram de marca e que tudo isso provava que eu não estava no mesmo patamar que eles. Ela disse que era seu dever como mãe proteger o filho de uma escolha que poderia arruinar o futuro dele financeiramente e socialmente. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar, enquanto todos os outros convidados das mesas ao redor começaram a perceber que algo estava acontecendo e olhavam discretamente na nossa direção. Fernanda, a irmã de Lucas, tinha um sorrisinho satisfeito no canto da boca, como se estivesse aproveitando cada segundo daquele massacre público, enquanto Roberto finalmente largou o celular, mas não para defender ninguém, apenas observando a cena com uma expressão de quem estava assistindo a uma reunião de negócios. Beatriz terminou seu discurso venenoso dizendo que talvez fosse melhor reconsiderarmos aquele casamento antes que fosse tarde demais, antes que eu me tornasse um fardo ainda maior para a família deles. Ela ergueu a taça mais alto e disse: "Então faço este brinde não ao casamento, mas à consciência e à honestidade, porque às vezes amar alguém é ter coragem de dizer não." Eu estava completamente destruída, sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão na frente de todas as pessoas que eu amava e de toda a família do homem que eu ia me casar em 2 semanas. Minha voz tinha sumido, eu não conseguia falar, não conseguia me defender, só conseguia sentir a humilhação queimando cada centímetro da minha pele enquanto as lágrimas continuavam caindo. Foi quando senti Lucas soltar minha mão e eu pensei que era o fim, que ele finalmente tinha percebido que a mãe dele tinha razão, que eu realmente não era boa o suficiente para ele. Mas então ele se levantou devagar, empurrando a cadeira para trás com um barulho alto que fez todos olharem para ele, e eu vi em seus olhos algo que nunca tinha visto antes, uma mistura de determinação, fúria, e algo mais, algo que parecia quase um brilho de satisfação, como se ele estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. O silêncio que tomou conta daquele restaurante elegante depois das palavras cruéis de Beatriz era do tipo que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente, deixando apenas um vácuo pesado e sufocante onde até respirar parecia errado. Eu estava ali sentada com as lágrimas ainda escorrendo pelo meu rosto, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre mim, como se cada pessoa naquele lugar tivesse parado o que estava fazendo para testemunhar minha humilhação pública. Minha mãe tinha a mão sobre a boca, tentando conter um soluço, enquanto meu pai parecia estar travando uma batalha interna entre se levantar e defender a filha ou manter a compostura para não piorar ainda mais a situação.
Eu podia ver nos olhos dele aquela dor profunda que todo pai sente quando vê sua filha sendo atacada e não pode fazer nada imediatamente para protegê-la. Beatriz ainda estava de pé com sua taça erguida e aquele sorriso vitorioso de quem acabou de dar o golpe final, esperando que todos concordassem com ela ou pelo menos que ninguém tivesse coragem de confrontá-la ali na frente de todo mundo. Fernanda olhava para as próprias unhas perfeitamente feitas com uma expressão de total indiferença, como se aquilo tudo fosse apenas mais um jantar entediante onde ela tinha que aguentar pessoas inferiores. Roberto finalmente guardou o celular no bolso, mas sua postura era de quem estava apenas cumprindo o protocolo, esperando que aquele drama todo terminasse logo para que ele pudesse voltar aos seus negócios importantes. Os garçons que antes circulavam elegantemente entre as mesas agora estavam paralisados nas bordas do salão sem saber se deviam se aproximar ou manter distância daquela bomba emocional que tinha acabado de explodir. Eu conseguia ouvir o tilintar baixo de talheres em outras mesas, pessoas tentando discretamente voltar a comer mas sem conseguir tirar a atenção do que estava acontecendo conosco. Alguns sussurravam entre si, provavelmente especulando sobre o que tinha causado aquela cena toda, enquanto outros simplesmente olhavam fixamente com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm quando testemunham o sofrimento alheio. Minha mente estava acelerada, processando tudo ao mesmo tempo: a vergonha de ter sido chamada de peso na frente de tanta gente, a dor de perceber que minha futura sogra me odiava tanto a ponto de fazer aquilo, a preocupação com meus pais que não mereciam passar por aquela situação e principalmente o medo paralisante de que Lucas fosse concordar com a mãe dele. Eu não conseguia olhar para ele, ainda estava com o rosto virado para baixo, vendo as lágrimas caírem no meu colo, manchando o vestido bonito que eu tinha escolhido com tanto cuidado naquela manhã, quando ainda tinha esperança de que tudo daria certo. Sentia meu corpo todo tremendo, não de frio, mas daquela adrenalina misturada com choque que toma conta da gente quando somos pegos completamente desprevenidos por uma crueldade que não esperávamos. Parte de mim queria se levantar e sair correndo daquele lugar. Nunca mais olhar para trás, esquecer que aquele jantar tinha acontecido, esquecer que eu tinha sido humilhada daquele jeito, mas meus músculos não respondiam. Era como se eu estivesse presa naquela cadeira, condenada a assistir o desenrolar daquela tragédia. Foi quando ouvi o som da cadeira de Lucas sendo empurrada para trás e meu coração deu um salto tão forte que doeu no peito. Eu ainda não tinha coragem de levantar os olhos, estava apavorada com o que veria ali. Seria decepção, seria pena, seria concordância com tudo que a mãe dele tinha dito. Os segundos pareciam se arrastar como horas enquanto ele ficava ali de pé ao meu lado, e eu podia sentir todos os olhos da mesa agora voltados para ele, esperando sua reação. Beatriz baixou a taça pela primeira vez desde que começou aquele discurso horrível e olhou para o filho com uma expressão que misturava expectativa e algo que parecia quase desafio, como se estivesse dizendo mentalmente: vamos ver se você tem coragem de me contrariar na frente de todos. Roberto se ajeitou na cadeira finalmente, prestando atenção total no que estava acontecendo, com uma sobrancelha levemente erguida, como se estivesse curioso para ver como o filho lidaria com aquela situação. Minha mãe apertou ainda mais a mão do meu pai e eu pude ouvir ela sussurrar uma oração baixinha, pedindo a Deus que desse forças para todos nós naquele momento impossível. O silêncio continuava pesado, opressivo, quase tangível, e eu podia jurar que conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado no peito enquanto esperava pelo que viria a seguir. Algumas pessoas nas mesas ao redor nem fingiam mais que não estavam olhando, tinham simplesmente parado de comer e observavam nossa mesa como se estivessem assistindo a uma peça de teatro ao vivo. Eu finalmente juntei coragem para levantar os olhos devagar, passando pelas mãos de Lucas, que estavam cerradas em punhos ao lado do corpo, subindo pelo terno impecável que ele tinha escolhido para aquela noite até chegar ao seu rosto. O que eu vi ali me deixou confusa, porque não era a expressão que eu esperava, não era dúvida nem vergonha nem aquela pena constrangedora que seria pior que qualquer rejeição. Era algo completamente diferente, havia uma intensidade em seus olhos que eu nunca tinha visto antes, uma determinação férrea que fazia sua mandíbula ficar tensa, e ao mesmo tempo havia algo quase parecido com um sorriso, não de felicidade, mas daquele tipo de sorriso que as pessoas dão quando finalmente chegou o momento que elas estavam esperando. Ele olhou para a mãe dele durante longos segundos sem dizer nada, e naquele olhar havia tantas coisas não ditas, tantas emoções acumuladas, que eu podia sentir a temperatura da sala mudando. Então Lucas pegou sua própria taça de champanhe com um movimento deliberado e calmo que contrastava completamente com a tensão do momento, e todos na mesa, incluindo Beatriz, pareceram prender a respiração. Ele limpou a garganta, ainda segurando a taça e olhando fixamente para a mãe dele antes de finalmente abrir a boca para falar, e eu soube naquele instante que nada nunca mais seria igual.
Lucas ficou ali de pé segurando sua taça com uma firmeza que fazia seus dedos ficarem brancos ao redor do cristal, e quando ele finalmente começou a falar, sua voz estava diferente de tudo o que eu já tinha ouvido dele antes. Não era a voz doce e paciente que ele usava comigo, nem a voz respeitosa que ele sempre usava com os pais. Era algo novo, algo duro e cortante como lâmina afiada. Ele disse: mãe, já que a senhora fez questão de transformar este jantar em um momento de verdades brutais, acho que chegou a hora de eu também ser brutalmente honesto com todos aqui presentes. Beatriz piscou surpresa, claramente não esperando ser confrontada, e fez menção de interrompê-lo, mas Lucas levantou a mão livre, pedindo silêncio exatamente do mesmo jeito que ela tinha feito minutos antes, e a ironia daquele gesto não passou despercebida por ninguém. Ele continuou dizendo que ia fazer um brinde, sim, mas não o brinde que a mãe dele tinha feito, e sim um brinde à verdade completa, não apenas os pedaços convenientes que ela tinha escolhido compartilhar. Eu ainda estava confusa, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas algo na postura de Lucas me fez sentar mais ereta na cadeira, enxugando as lágrimas do rosto, enquanto meu coração começava a bater de um jeito diferente, não mais de medo, mas de uma antecipação estranha. Lucas olhou ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada pessoa ali presente, meus pais que o observavam com atenção total, Roberto que tinha finalmente largado completamente o celular e parecia levemente preocupado, Fernanda que não estava mais olhando para as unhas e sim para o irmão com uma expressão que começava a demonstrar nervosismo. Ele começou dizendo que a mãe dele tinha razão em uma coisa, sim, este casamento era sobre a união de duas famílias e sobre dinheiro e patrimônio, mas não do jeito que ela tinha pintado. Lucas virou para mim e pela primeira vez desde que se levantou ele sorriu, um sorriso genuíno cheio de amor e orgulho que fez meu coração apertar. Ele disse que queria que todos soubessem quem eu realmente era, não a versão distorcida que a mãe dele tinha apresentado, mas a verdade completa. Ele contou que eu era professora, sim, de uma escola pública no bairro mais carente da cidade, onde eu dava aulas para crianças que muitas vezes iam para a escola apenas para ter o que comer. Ele disse que eu chegava em casa todos os dias exausta porque, além de ensinar, eu organizava atividades extras para manter aquelas crianças longe das ruas e do perigo. Ele contou que do meu salário, que a mãe dele tinha achado tão insignificante, eu doava uma parte todo mês para comprar material escolar para os alunos que não tinham condições. Ele falou sobre como eu tinha usado minhas economias não para comprar roupas de grife, mas para pagar a cirurgia do coração do meu pai há 2 anos atrás, quando o plano de saúde tinha negado a cobertura. Cada palavra que saía da boca de Lucas era como um bálsamo nas feridas que Beatriz tinha aberto, e eu senti as lágrimas voltando, mas dessa vez não eram de humilhação, eram de algo completamente diferente. Ele continuou dizendo que meu apartamento pequeno e financiado que a mãe dele tinha mencionado com tanto desprezo eu tinha comprado sozinha aos 25 anos, sem ajuda de ninguém, trabalhando 2 empregos durante 3 anos para juntar a entrada. Ele disse que meu carro usado era usado porque eu tinha dado o carro que eu tinha antes para minha mãe quando o dela quebrou definitivamente. Ela não tinha como comprar outro. A voz de Lucas estava ficando mais forte e mais apaixonada enquanto ele falava, e eu podia ver que as pessoas nas outras mesas estavam completamente absortas naquilo que ele dizia. Então Lucas fez uma pausa, pegou um gole do champanhe e olhou diretamente para a mãe dele antes de soltar a primeira bomba de verdade. Ele disse: mãe, já que a senhora está tão preocupada com dinheiro e patrimônio, acho que todos aqui deveriam saber algumas coisas sobre a situação financeira real desta família. Beatriz ficou pálida instantaneamente e disse: Lucas, não ouse, mas ele a ignorou completamente. Lucas revelou que a empresa do pai dele estava falida já há mais de 1 ano, que eles tinham perdido quase tudo em investimentos ruins e decisões empresariais desastrosas. Ele contou que a casa enorme onde eles moravam estava hipotecada até o teto, que os carros de luxo estavam todos em leasing, que as roupas de grife que a mãe e a irmã usavam eram compradas no cartão de crédito que já estava no limite. Roberto ficou vermelho e se levantou da cadeira dizendo que aquilo era um absurdo, que Lucas não tinha direito de expor a vida privada da família, mas Lucas apenas olhou para ele e disse: pai, sente-se porque eu ainda não terminei. O tom de comando na voz dele fez Roberto realmente hesitar e eventualmente sentar de volta, claramente abalado. Lucas continuou revelando que há 6 meses, quando os pais dele estavam prestes a perder tudo, tinham vindo até ele desesperados, pedindo ajuda financeira. Ele contou que tinha emprestado a eles uma quantia enorme de dinheiro que ele tinha economizado e investido ao longo dos anos trabalhando como arquiteto, uma quantia tão grande que basicamente salvou a família da falência completa. Fernanda deixou escapar um gemido baixo de protesto, mas Lucas se virou para ela e disse: irmã, quer que eu conte também sobre aquele apartamento que você disse que comprou com seu próprio dinheiro, sendo que na verdade fui eu quem pagou, porque você tinha gastado toda a sua herança da avó em festas e viagens.
O silêncio agora era diferente e não era mais aquele silêncio de constrangimento pela minha humilhação, era um silêncio de choque absoluto de segredos sendo expostos, de verdades indesejadas vindo à tona. Minha mãe tinha a boca ligeiramente aberta processando tudo aquilo que estava ouvindo. Meu pai parecia estar travando uma batalha entre sentir satisfação pela defesa da filha e desconforto com a exposição toda. Lucas então fez a revelação final que calou absolutamente todos na mesa. Ele disse que a única razão pela qual a família dele ainda tinha alguma aparência de riqueza, ainda podia frequentar aquele tipo de restaurante, ainda podia manter as aparências na sociedade era por causa dele, era porque ele tinha trabalhado duro, construído uma carreira sólida, e estava sustentando financeiramente não só a si mesmo mas praticamente toda a família. Ele olhou para mim com tanta intensidade que senti meu estômago dar um nó. Disse então: mãe, quando a senhora diz que minha noiva é um peso para esta família, a senhora está absolutamente certa, mas não do jeito que a senhora pensa. Ele ergueu a taça bem alto e disse em voz clara que ecoou por todo o restaurante: ela é um peso porque ela tem valores reais, porque ela se importa com pessoas e não com aparências, porque ela me fez perceber o quanto esta família se tornou vazia e superficial, obcecada com status que nem sequer temos mais. Lucas virou para mim e seus olhos estavam brilhando não de lágrimas mas de determinação pura quando ele disse: e é exatamente por isso que eu a amo, e é exatamente por isso que vou me casar com ela daqui a 2 semanas, com ou sem aprovação de vocês. O restaurante inteiro parecia ter parado no tempo, com cada pessoa presente segurando a respiração, esperando pela reação da família de Lucas depois daquela revelação devastadora que tinha acabado de explodir como uma bomba nuclear no meio daquela mesa elegante. Beatriz estava completamente pálida, suas mãos tremendo tanto que ela teve que apoiar a taça na mesa antes que a deixasse cair, e pela primeira vez desde que eu a conheci ela parecia ter perdido completamente o controle daquela pose de superioridade que sempre carregava. Roberto tinha o rosto vermelho escuro, não mais de raiva mas de vergonha pura de ter sido exposto daquele jeito na frente de completos estranhos, de ter os fracassos empresariais dele revelados publicamente depois de anos cultivando uma imagem de empresário bem-sucedido. Fernanda estava olhando para o irmão com uma expressão de traição absoluta, como se ele tivesse cometido o pior crime possível ao expor os segredos sujos da família, e eu podia ver lágrimas de raiva se formando nos cantos dos olhos dela. Mas Lucas não tinha terminado ainda. Ele continuou segurando aquela taça erguida e começou a revelar detalhes ainda mais específicos que deixaram todos nós absolutamente chocados. Ele contou que nos últimos 6 meses desde que tinha emprestado aquela fortuna para os pais tinha tido que adiar seus próprios planos de comprar um terreno para construir a casa dos nossos sonhos porque simplesmente não tinha mais o dinheiro disponível. Ele revelou que o apartamento onde morávamos juntos há 1 ano era alugado não porque ele não tinha condições de comprar algo melhor, mas porque todo o dinheiro dele estava amarrado em manter a família dele à tona. Lucas olhou diretamente para a mãe dele e disse: sabe, mãe, quando a senhora fala sobre padrão de vida e sobre como minha noiva não pode me oferecer o estilo de vida que eu mereço, a senhora está esquecendo um detalhe crucial. Ele fez uma pausa dramática e continuou: o estilo de vida que eu construí para mim. Mesmo trabalhando 16 horas por dia nos últimos 8 anos, foi todo drenado para sustentar o estilo de vida de vocês. Beatriz finalmente encontrou a voz dela e disse com um fio de voz trêmulo: Lucas, por favor, não faça isso, não aqui, não na frente de todos. Mas ele balançou a cabeça e respondeu: não, mãe, a senhora escolheu fazer deste jantar um palco para humilhar a mulher que eu amo, então agora todos vão ouvir a verdade completa. Ele virou para mim novamente e dessa vez pegou minha mão com a mão livre, apertando com força, e aquele toque me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Lucas contou que quando tinha pedido minha mão em casamento 6 meses atrás, tinha ido até a casa dos meus pais como manda a tradição e tinha ficado profundamente emocionado com a reação deles. Ele disse que meu pai tinha chorado de felicidade e oferecido tudo que tinha para ajudar no casamento, mesmo sabendo que era pouco, que minha mãe tinha passado a noite inteira falando sobre como criar os netos com amor e valores sólidos. Lucas contrastou isso com a reação da própria família quando ele contou sobre o noivado, dizendo que a primeira pergunta da mãe dele não tinha sido sobre se ele era feliz ou se me amava, mas sim sobre qual era a minha situação financeira e se eu tinha algum patrimônio para trazer para o casamento. Ele revelou que Beatriz tinha contratado um investigador particular para pesquisar sobre mim e minha família, que ela sabia sobre cada dívida, cada conta bancária, cada centavo que entrávamos e saíamos da nossa vida. Essa revelação me deixou gelada. Eu não fazia ideia de que tinha sido investigada como uma criminosa e olhei para Beatriz com uma mistura de choque e nojo. Lucas continuou dizendo que o investigador tinha revelado não apenas informações sobre mim, mas também sobre meus pais, que meu pai tinha ficado devendo dinheiro no hospital depois da cirurgia porque o plano não cobriu tudo, que minha mãe tinha pego empréstimos para ajudar uma irmã que estava doente. Ele disse
Que quando sua mãe mostrou aquele relatório para ele esperando que aquilo o fizesse reconsiderar o casamento, o efeito tinha sido exatamente o oposto. Lucas contou que olhando para aqueles papéis vendo as dificuldades financeiras da minha família documentadas ali em preto e branco ele tinha sentido não repulsa mas admiração profunda. Ele explicou que enquanto seus pais tinham tido tudo na vida e mesmo assim conseguiram perder por ganância e má administração meus pais que sempre tiveram tão pouco. Conseguiam constantemente encontrar formas de ajudar outras pessoas de se sacrificar pelos que amavam. A voz dele estava carregada de emoção quando disse foi naquele momento lendo aquele relatório evasivo que a minha mãe encomendou que eu tive certeza absoluta de que queria me casar com você porque você vem de pessoas reais de pessoas que entendem o que realmente importa na vida. Meu pai que tinha ficado em silêncio aquele tempo todo finalmente se pronunciou e sua voz estava firme apesar das lágrimas nos olhos quando disse filho eu não sei o que dizer minha filha é uma honra conhecer um homem que enxerga valor onde deveria estar. Minha mãe estava chorando abertamente agora mas eram lágrimas de alívio e orgulho enquanto ela segurava meu outro lado da mão. Lucas então começou a revelar mais detalhes financeiros específicos que fizeram toda a mesa estremecer. Ele disse que o vestido de noiva que eu tinha escolhido custava R$ 3.000 e eu tinha economizado durante 6 meses para comprá-lo recusando a oferta dele de pagar porque queria ter aquela conquista pessoal. Ele contrastou isso com o vestido que Fernanda tinha usado no próprio casamento 2 anos atrás que custou R$ 40.000 e foi pago não por ela nem pelo marido dela mas por ele Lucas do dinheiro que ele tinha economizado. Fernanda explodiu dizendo você prometeu que nunca ia jogar isso na minha cara mas Lucas respondeu calmamente e você prometeu que ia me pagar de volta mas até hoje não vi nem um centavo. Ele revelou que a lua de mel cara na Europa que Beatriz tinha oferecido pagar como presente não seria paga com o dinheiro dela mas com o dinheiro dele que ela pediria emprestado novamente com alguma desculpa sobre fluxo de caixa temporário. Lucas olhou para o pai e disse pai quantas vezes nos últimos anos o senhor me ligou dizendo que era só um empréstimo temporário que ia me pagar em alguns meses e nunca pagou. Roberto não conseguia olhar para o filho apenas fixava os olhos na toalha da mesa com a vergonha estampada em cada linha do rosto. Então Lucas fez a revelação que realmente deixou todos de queixo caído. Ele contou que tinha descoberto há 3 meses que a mãe dele estava planejando sabotar nosso casamento. Ele disse que tinha encontrado e-mails entre Beatriz e um advogado dela discutindo formas de fazer com que eu assinasse um acordo pré-nupcial tão abusivo, tão unilateral que qualquer pessoa com um mínimo de dignidade recusaria. O plano era me apresentar esse acordo uma semana antes do casamento quando já estava tudo pago quando os convites já tinham sido enviados esperando que eu ficasse tão desesperada que assinaria qualquer coisa ou que eu recusaria e então Beatriz poderia dizer para todos que eu é que tinha desistido do casamento. Essa revelação me deixou tão chocada que soltei um grito abafado levando a mão livre à boca enquanto olhava para Beatriz com horror total. Lucas disse que naqueles e-mails a mãe dele tinha escrito textualmente que se o casamento acontecesse pelo menos teria certeza de que aquela caçadora de fortuna não colocaria as mãos no patrimônio do filho dela. Ele olhou para a mãe com uma tristeza profunda nos olhos e disse mãe que fortuna que patrimônio se tudo que sobrou está no meu nome porque eu salvei esta família da ruína completa. O silêncio que se seguiu era tão profundo que eu conseguia ouvir o zumbido discreto do ar-condicionado do restaurante e foi naquele momento de silêncio absoluto que Lucas finalmente fez o brinde real erguendo a taça ainda mais alto e dizendo então eu brindo não à família de sangue que me desrespeitou que desrespeitou a mulher que amo e que tem me usado como banco pessoal enquanto mantém uma fachada de riqueza. Ele virou para mim com os olhos brilhando e disse eu brindo à família que eu vou construir com você baseada em amor, respeito, verdade e valores reais não em aparências vazias e status falso. A declaração final de Lucas ecoou pelo restaurante como um trovão e por alguns segundos ninguém se moveu, ninguém respirou, todos apenas processavam a magnitude do que tinha acabado de acontecer ali naquela mesa que havia começado a noite como um jantar de ensaio tradicional e tinha se transformado em uma explosão completa de verdades guardadas por anos. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio primeiro e quando ela falou sua voz estava trêmula mas ainda tinha aquele tom de superioridade teimosa. Desesperada de quem está perdendo o controle mas se recusa a admitir a derrota. Ela disse Lucas você está cometendo o maior erro da sua vida, está jogando fora sua família por causa de uma garota que mal conhece há 2 anos mas Lucas a interrompeu imediatamente dizendo não mãe eu conheço ela há 2 anos a senhora nunca se deu ao trabalho de realmente conhecê-la porque estava ocupada demais julgando o saldo bancário dela. Beatriz tentou outra tática mudando o tom para algo mais emocional mais manipulador dizendo filho por favor pense no que está fazendo, pense em tudo que construímos juntos como família mas Lucas soltou uma risada amarga que me partiu o coração porque tinha tanta dor embutida nela.
Ele disse: o que construímos juntos, mãe. A senhora quer dizer o apartamento da Fernanda, que eu paguei a reforma da casa de vocês, que eu financiei as dívidas do cartão de crédito que eu quitei, ou talvez a senhora esteja falando sobre os carros que eu dei de entrada para vocês conseguirem leasing. Cada palavra era como uma bofetada e Beatriz recuava fisicamente na cadeira como se estivesse sendo atacada enquanto Roberto permanecia em silêncio absoluto, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Meu pai se levantou da cadeira e todos os olhos se voltaram para ele, porque até aquele momento ele tinha ficado quieto, apenas observando e absorvendo tudo. Meu pai não era homem de muitas palavras, era um mecânico simples de mãos calejadas pelo trabalho duro, mas quando ele falou sua voz tinha uma dignidade que encheu meu coração de orgulho. Ele disse: com licença, senhores e senhoras, mas preciso falar uma coisa aqui, e olhou diretamente para Beatriz e Roberto. Meu pai contou que quando Lucas foi pedir minha mão há 6 meses atrás, ele e minha mãe tinham ficado acordados a noite inteira conversando sobre se deviam ou não dar a bênção, porque eles sabiam que havia uma diferença grande entre as famílias. Ele disse que não era diferença de dinheiro, porque dinheiro vai e vem como estamos vendo aqui hoje, mas era diferença de valores, de caráter, de como cada família via o mundo. Minha mãe segurou o braço dele para se levantar também e disse com a voz embargada: nós passamos uma semana inteira preocupados se nossa filha seria aceita, se ela seria respeitada, se ela seria feliz em uma família que claramente vivia em outro mundo. Meu pai continuou dizendo que depois de muito pensar eles decidiram dar a bênção porque viram em Lucas algo raro. Viram um homem que, apesar de ter vindo de berço de ouro, tinha humildade, tinha caráter, tinha capacidade de enxergar valor nas coisas simples. Ele olhou para Lucas com respeito genuíno e disse: filho, quando você entrou na nossa casa humilde naquele dia e sentou na nossa mesa simples e comeu a comida caseira que minha esposa fez e tratou a gente como iguais, não como inferiores, foi quando eu soube que você era o homem certo para minha filha. As palavras do meu pai fizeram algo quebrar dentro de mim e as lágrimas começaram a cair novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, de amor, de perceber que eu tinha sido abençoada não com riqueza material, mas com algo infinitamente mais valioso. Minha mãe olhou para Beatriz e disse com uma firmeza que eu nunca tinha visto nela: a senhora chamou minha filha de peso, mas deixe eu te contar uma coisa sobre peso, senhora elegante com suas roupas caras. Ela contou que quando eu tinha 15 anos e meu pai sofreu um acidente no trabalho, ficando 3 meses sem poder trabalhar, eu consegui uma bolsa de estudos integral em uma escola particular porque minhas notas eram excelentes. Minha mãe disse que naqueles 3 meses difíceis eu acordava às 5 da manhã para ajudá-la a fazer doces e salgados que vendíamos na rua antes de ir para a escola, que eu estudava até tarde da noite mesmo cansada porque sabia que educação era minha única chance de ter uma vida melhor. Ela revelou que quando me formei no ensino médio em primeiro lugar da turma, a escola ofereceu uma festa de formatura luxuosa, mas eu recusei porque sabia que meus pais não tinham dinheiro para o vestido e os sapatos que precisaria usar. Minha mãe tinha lágrimas escorrendo pelo rosto quando disse: minha filha pediu para fazer uma cerimônia simples na escola mesmo só para não causar despesa, e usou um vestido que eu mesma costurei para ela. O restaurante inteiro estava ouvindo agora sem nem tentar disfarçar, porque a história que minha mãe contava tinha uma autenticidade, uma verdade emocional que tocava qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. Ela continuou contando sobre como eu tinha passado no vestibular para pedagogia em uma universidade federal e como durante os 4 anos da faculdade eu trabalhava de dia em uma loja e estudava à noite, chegando em casa às 11 da noite e acordando às 6 da manhã no dia seguinte. Meu pai complementou dizendo que mesmo assim ela nunca reclamou, nunca pediu nada, nunca fez a gente sentir culpados por não poder dar uma vida mais fácil para ela. Ele disse que quando me formei e consegui o emprego como professor, a primeira coisa que fiz com meu primeiro salário foi levar eles para jantar em um restaurante bacana, não tão chique quanto aquele, mas para eles tinha sido o melhor jantar da vida. Lucas estava me olhando com tanto amor e orgulho que eu senti meu peito apertar enquanto minha mãe continuava revelando coisas sobre mim que eu nunca tinha contado para ninguém, nem mesmo para ele. Ela contou sobre como eu usava parte do meu salário para comprar comida e material escolar para alunos meus que ela sabia que passavam fome, sobre como eu ficava depois do horário na escola sem receber nada a mais só para dar aula de reforço para crianças com dificuldade. Meu pai disse então: quando a senhora fala que minha filha é um peso, eu concordo plenamente com a senhora, ela é um peso, mas ele fez uma pausa deixando todos esperarem antes de continuar. Ela é um peso de responsabilidade, de caráter, de bondade, de tudo que é bom neste mundo, e se a sua família não consegue carregar esse tipo de peso, então o problema não é dela, é de vocês. O impacto daquelas palavras foi devastador. Beatriz estava chorando agora, não mais tentando manter a compostura, enquanto Roberto tinha o rosto enterrado nas mãos.
Fernanda estava olhando para a própria bolsa de grife como se de repente tivesse vergonha dela enquanto alguns dos convidados das outras mesas começaram a aplaudir discretamente meus pais. Foi quando aconteceu algo completamente inesperado. O gerente do restaurante se aproximou da nossa mesa e, para surpresa de todos, ele olhou para Lucas e disse: Senhor Oliveira, é um prazer vê-lo novamente. Lucas cumprimentou o gerente com um aceno de cabeça e o homem continuou falando alto o suficiente para todos ouvirem, dizendo que Lucas era cliente regular daquele restaurante há anos, mas não do jeito que a família dele frequentava. O gerente revelou que Lucas tinha um acordo com o restaurante através do qual ele pagava mensalmente para que refeições fossem doadas para instituições de caridade e abrigos da cidade. Ele disse que nos últimos 3 anos Lucas tinha financiado mais de 5.000 refeições para pessoas em situação de rua e famílias carentes, tudo anonimamente sem nunca querer reconhecimento público. Eu olhei para Lucas completamente chocada porque ele nunca tinha mencionado nada disso para mim e ele apenas deu de ombros com um sorriso tímido. O gerente continuou dizendo que na semana anterior Lucas tinha feito uma reserva especial, pedido que no dia do nosso casamento, em vez de presentes caros, ele gostaria que os convidados fizessem doações para uma instituição que ajudava crianças carentes a terem acesso à educação. Beatriz olhou para o filho com uma expressão de completa incompreensão, como se estivesse vendo um estranho, e sussurrou: Lucas, eu não sabia de nada disso porque você nunca me contou. Lucas olhou para ela com uma tristeza profunda e respondeu: porque eu aprendi há muito tempo que a senhora só se interessava pelo que eu fazia quando envolvia dinheiro, status ou aparências, e fazer caridade anonimamente não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Foi naquele momento que tudo mudou completamente, quando os convidados das outras mesas começaram a se levantar um por um e vieram até nossa mesa não para julgar ou fofocar, mas para cumprimentar Lucas e meus pais. Uma senhora idosa elegante se aproximou e disse que tinha ouvido toda a conversa sem querer e que estava profundamente emocionada com a história. Ela olhou para mim e disse: querida, você encontrou um homem raro, e olhando para seus pais disse: vocês criaram uma filha extraordinária. Outros convidados vieram também, alguns compartilhando que conheciam o trabalho de caridade de Lucas, outros simplesmente querendo expressar admiração pela coragem dele de defender o que era certo. Em questão de minutos a narrativa tinha mudado completamente do jantar onde eu era inadequada caçadora de fortunas que não merecia estar ali para algo totalmente diferente. Agora era a família de Lucas que estava sendo observada com desaprovação, era Beatriz e Roberto que abaixavam os olhos, envergonhados, enquanto as pessoas passavam por nossa mesa. E foi ali, vendo todos aqueles estranhos validando não apenas meu valor mas os valores que meus pais tinham me ensinado, que eu finalmente entendi que nada do que Beatriz tinha dito sobre mim ser um peso importava, porque o único peso real ali era o peso das mentiras, das aparências falsas e da superficialidade que a família dela carregava havia tanto tempo. O restaurante tinha se transformado completamente de um cenário de humilhação para algo que parecia quase uma celebração espontânea de verdade e autenticidade, enquanto pessoas que eram completas estranhas minutos atrás agora se aproximavam da nossa mesa com palavras de encorajamento e apoio. Eu estava segurando a mão de Lucas tão forte que meus dedos doíam, mas não conseguia soltar, como se aquele toque fosse a única coisa me mantendo conectada à realidade daquela noite surreal. Beatriz finalmente se levantou da cadeira com dificuldade, como se tivesse envelhecido décadas naquelas últimas horas, e sua voz, quando saiu, estava quebrada, completamente despida daquela arrogância que a caracterizava. Ela olhou para Lucas e disse: filho, eu preciso que você entenda que tudo que eu fiz foi pensando no seu bem-estar, no seu futuro. Mas Lucas balançou a cabeça devagar e respondeu: não, mãe, tudo que a senhora fez foi pensando em manter uma ilusão, em manter um status que nós não temos mais, e nesse processo a senhora esqueceu completamente o que realmente importa. Roberto finalmente encontrou coragem para falar e sua voz estava carregada de vergonha quando disse: Lucas, seu pai tem razão, eu falhei como pai, como marido, como empresário, e em vez de assumir meus erros eu deixei você carregar o peso das minhas falhas. Foi a primeira vez que ouvi Roberto admitir qualquer tipo de falha, e pela expressão no rosto de Lucas podia ver que também era a primeira vez que ele ouvia isso do pai. Fernanda estava chorando silenciosamente, olhando para o irmão com uma mistura de vergonha e algo que parecia arrependimento genuíno. Ela sussurrou: Lucas, me desculpe, eu fui horrível com ela o tempo todo porque tinha inveja, porque você encontrou algo real enquanto meu casamento é uma farsa baseada em aparências. Aquela confissão da cunhada me surpreendeu porque Fernanda sempre tinha sido tão dura comigo, tão cruel em suas observações sutis, mas agora, vendo ela ali vulnerável, quebrada, eu senti não satisfação pela queda dela, mas uma pontinha de pena. Lucas suspirou fundo e eu podia sentir a tensão saindo dos ombros dele, como se ele tivesse carregado um peso impossível por tanto tempo e finalmente pudesse colocá-lo no chão.
Ele disse olhando para a família dele: eu amo vocês porque são minha família de sangue, mas eu não posso mais continuar sustentando financeiramente um estilo de vida que vocês não têm condições de manter enquanto vocês me tratam como um bom combulante. Beatriz tentou protestar, dizendo: nós nunca te vimos assim, mas Lucas a interrompeu gentilmente dizendo: sim, vocês viram mãe, toda vez que me ligavam não era para perguntar como eu estava ou se eu era feliz, era sempre para pedir mais dinheiro, mais ajuda, mais socorro financeiro. Ele continuou explicando que tinha tomado uma decisão nas últimas semanas, uma decisão que tinha planejado revelar em outro momento, mas que aquela noite havia forçado a situação. Lucas disse que não ia mais emprestar dinheiro para a família, que não ia mais pagar pelas extravagâncias deles, que estava cortando o suporte financeiro completamente. O choque no rosto de Beatriz e Roberto era visível, mas Lucas levantou a mão antes que pudessem falar e disse: isso não é vingança, não é punição, é libertação para todos nós. Ele explicou que enquanto continuasse salvando a família deles das consequências das próprias escolhas, eles nunca aprenderiam, nunca mudariam, nunca cresceriam. Lucas virou para mim e disse: e eu preciso fazer isso porque eu tenho uma nova família para construir agora, uma família baseada em verdade, em trabalho honesto, em viver dentro das nossas possibilidades reais. Meu coração estava tão cheio de amor e orgulho por aquele homem que eu mal conseguia respirar, e enquanto ele continuava falando, ele disse para os pais que isso significava que eles teriam que vender a casa grande e se mudar para algo menor, teriam que devolver os carros de luxo e comprar algo que realmente pudessem pagar, teriam que aprender a viver com o que realmente tinham, não com uma ilusão de riqueza sustentada pelo dinheiro dele. Beatriz estava soluçando agora, dizendo: mas o que as pessoas vão pensar, o que vão dizer sobre nós? E Lucas respondeu com uma firmeza que me impressionou: e isso, mãe, é exatamente o problema. A senhora está mais preocupada com o que estranhos pensam do que com o que é real e verdadeiro. Ele disse que se eles realmente amavam ele e respeitavam a relação dele comigo, então teriam que provar isso através de ações, não de palavras vazias. Lucas estabeleceu condições claras, disse que se quisessem ter algum tipo de relacionamento com ele e comigo dali para frente, teriam que primeiro pedir desculpas formais a mim e aos meus pais, não apenas naquela noite, mas de forma genuína e consistente. Ele disse que teriam que participar de terapia familiar para trabalhar os problemas profundos que existiam naquela dinâmica doentia, e que teriam que aprender a respeitar minha profissão, minhas escolhas e minha família sem julgamentos ou comentários condescendentes. Eu olhei para Lucas com lágrimas nos olhos e sussurrei: você não precisa fazer isso por mim, não precisa cortar sua família. Mas ele segurou meu rosto com as duas mãos e disse: estou fazendo isso por nós, porque se eu não estabelecer limites agora, isso vai envenenar nosso casamento, vai contaminar nossa vida juntos. Ele tinha razão, eu sabia que tinha, mas ainda assim me emocionava profundamente ver alguém me escolhendo de forma tão completa, tão absoluta. Beatriz olhou para mim pela primeira vez naquela noite com algo diferente nos olhos, não era carinho ainda, mas talvez fosse o começo de algum tipo de respeito ou reconhecimento. Ela disse com a voz trêmula: eu fui terrível com você, eu disse coisas imperdoáveis e eu entendo se você nunca puder me perdoar. Eu respirei fundo, sentindo todas as emoções daquela noite turbilhonando dentro de mim: a dor da humilhação inicial, a raiva pelas palavras cruéis, o choque pelas revelações e agora esse momento estranho de vulnerabilidade vindo de alguém que tinha sido tão dura comigo. Eu disse com a voz mais firme do que esperava: eu não sei se posso perdoar agora, não depois do que aconteceu, mas eu posso dizer que estou disposta a tentar se vocês realmente mudarem, se vocês realmente se esforçarem. Lucas apertou minha mão aprovando minhas palavras, enquanto meu pai disse com sua sabedoria simples: perdão não é algo que se dá de graça, é algo que se constrói através de ações consistentes ao longo do tempo. Roberto concordou com a cabeça pela primeira vez, mostrando algum tipo de humildade real, e disse: nós entendemos e nós vamos trabalhar para isso. Então Lucas fez algo que surpreendeu a todos. Ele pegou a taça novamente e disse: já que estamos aqui neste jantar de ensaio, vamos fazer isso direito, vamos realmente ensaiar o que significa ser uma família. Ele propôs um brinde novo, um brinde diferente daqueles que tinham sido feitos antes. Lucas disse: eu brindo aos recomeços, às segundas chances, a ter coragem de admitir quando estamos errados e força para mudar. Ele olhou para cada pessoa na mesa antes de continuar: eu brindo a família real, não aquela perfeita das aparências, mas aquela bagunçada, complicada, que às vezes falha, mas que continua tentando. Todos na mesa, incluindo Beatriz e Roberto, levantaram suas taças, alguns com mãos trêmulas, outros com lágrimas nos olhos. Lucas se virou para mim e disse: e acima de tudo eu brindo a mulher extraordinária que me ensinou o que realmente significa ter valor, que me mostrou que riqueza verdadeira não está em contas bancárias, mas em caráter, em bondade e integridade. Ele me puxou para perto e sussurrou no meu ouvido baixo demais para os outros ouvirem: em 2 semanas eu vou me casar com você e vai ser o dia mais feliz da minha vida, não importa quem esteja lá ou quem não esteja, porque no final tudo que importa é você e eu.
As taças tilintaram ao redor da mesa, um som muito diferente daquele que Beatriz tinha tentado fazer no início da noite. Este era um som de verdade, de recomeço, de possibilidades. Quando finalmente saímos do restaurante horas depois, já era tarde da noite e minha cabeça ainda girava processando tudo o que tinha acontecido. Meus pais me abraçaram forte no estacionamento e minha mãe sussurrou: "Você encontrou um homem de verdade, filha, um que te valoriza pelo que você é, não pelo que você tem." Lucas conversou um pouco mais com os pais dele antes de irmos embora, e eu podia ver que ainda havia muito a ser trabalhado, muitas feridas a serem curadas, mas pelo menos agora havia honestidade, havia verdade, havia uma base real sobre a qual talvez algum dia pudéssemos construir algo melhor. No carro a caminho de casa, Lucas dirigia em silêncio e eu olhava para o perfil dele iluminado pelas luzes da cidade, pensando em como aquele homem tinha me defendido de uma forma que eu nunca tinha imaginado que alguém faria. Eu disse, quebrando o silêncio: "Você sabia que ia acontecer isso hoje?" "Não sabia." E ele deu um meio sorriso e respondeu: "Eu suspeitava que minha mãe faria algo. Eu a conheço bem demais, mas não imaginei que seria tão brutal." Ele contou que tinha preparado tudo, que tinha organizado todos os fatos e números na cabeça caso precisasse, e que quando viu a dor no meu rosto, quando ouviu as palavras cruéis da mãe dele, algo dentro dele simplesmente quebrou. Lucas disse que naquele momento percebeu que não podia mais viver naquela dinâmica tóxica, que tinha que escolher de uma vez por todas entre manter a paz com a família e defender a mulher que amava. Eu perguntei: "Se eles não mudarem e se eles não aceitarem as condições?" E Lucas deu de ombros e disse: "Então eles não estarão no nosso casamento, e embora isso vá doer, eu vou estar bem porque eu vou estar lá e você vai estar lá, e isso é tudo que realmente importa." Chegamos em casa e nos sentamos no sofá do nosso pequeno apartamento alugado, aquele apartamento que Beatriz tinha desprezado, mas que para nós era nosso refúgio, nosso lugar seguro. Lucas me puxou para seus braços e ficamos ali em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro depois de uma noite tão intensa. Ele finalmente disse: "Sabe o que é engraçado? Hoje no restaurante minha mãe chamou você de peso e de certa forma ela estava certa." Eu me afastei um pouco para olhar para ele confusa, mas ele sorriu e explicou: "Você é um peso, mas não do jeito que ela quis dizer. Você é o peso que me mantém no chão, me impede de flutuar para longe em um mundo de superficialidades e aparências." Ele disse que eu era o peso da realidade, da autenticidade. O peso que te fazia lembrar do que realmente importava na vida. E ali naquele momento, segura nos braços do homem que tinha arriscado tudo por mim, que tinha exposto os segredos mais dolorosos da própria família para me defender, eu finalmente entendi que não importava o que a sogra dele ou qualquer outra pessoa pensasse sobre mim. 2 semanas depois, no dia do nosso casamento, Beatriz, Roberto e Fernanda apareceram na igreja, e eu podia ver nos olhos deles que algo tinha mudado, talvez não completamente, talvez ainda houvesse um longo caminho pela frente, mas era um começo. O casamento foi simples, muito mais simples do que eles tinham planejado originalmente, mas foi perfeito, foi autêntico, foi cercado de pessoas que realmente nos amavam e nos apoiavam. E quando Lucas me beijou no altar e sussurrou: "Bem-vinda à família de verdade", eu soube que aquele jantar de ensaio horrível tinha sido na verdade o melhor presente que poderíamos ter recebido, porque nos forçou a enfrentar verdades desconfortáveis, nos forçou a estabelecer limites, nos forçou a construir nossa relação sobre uma base sólida de honestidade em vez de sobre areia movediça de aparências e expectativas irreais. Anos depois, quando conto essa história para amigos ou para meus alunos, eu sempre termino dizendo que às vezes as piores noites da nossa vida acabam sendo as mais transformadoras, porque nos obrigam a tomar decisões que vínhamos adiando, nos forçam a ter conversas difíceis mas necessárias e nos mostram quem realmente está do nosso lado quando tudo desmorona. E toda vez que olho para Lucas e penso naquele homem corajoso que se levantou em um restaurante cheio e escolheu o amor verdadeiro em vez do conforto familiar, eu me lembro de que ser chamada de peso por alguém que valorizava apenas superficialidades foi na verdade um dos maiores elogios que já recebi, porque significava que eu tinha substância, que eu tinha profundidade, que eu tinha o tipo de valor que não podia ser medido em dinheiro ou status, mas apenas no impacto que eu tinha na vida das pessoas que eu amava.